Abrindo agora em 1 Samuel capítulo 5. Primeiro Samuel capítulo 5 está escrito assim. Eu vou lendo para adiantar, vocês vão marcando, gente, vocês vão ler em casa, e se eu pregar alguma coisa errada, vocês vão brigar comigo. 1 Samuel capítulo 5 está escrito assim: os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Asdod é uma cidade. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou e os feriu com hemorroidas a Asdod e aos seus termos. Nessa passagem aqui, o povo de Israel, eles estão guerreando. Eles estão numa luta em nome do Senhor, mas eles estão em pecado. Olha como é perigoso você em pecado, vamos supor, de fornicação. O que é fornicação? Sexo fora do casamento. O que é adultério? Eu traí meu esposo, ou ele me traiu. Então, se eu estou em pecado e eu ponho as minhas mãos sobre outra pessoa para orar, eu vou arrumar um problema danado. E tem muito acontecido isso dentro da igreja, porque as pessoas querem aparecer. É muito mais fácil eu aparecer para os outros ver, criar um show. Olha como estou orando e tal, do que eu me ajoelhar e me arrepender e me converter dos meus maus caminhos. Porque mais do que orar alguém, eu preciso, quando eu morrer, ir morar no céu. Porque esse planeta aqui, cientificamente falando, vou nem falar de Bíblia, está se acabando. O pessoal aí estão querendo ver se tem como levar o povo para Marte. Mas se eles lessem a Bíblia, eles saberiam que Marte também faz parte do pacote. É o novos céus, novas terras. Essa aqui está no fim. E aqui o que eles fazem? O povo está em pecado, o povo é ferido pelo inimigo, o povo volta e pensa assim: vamos levar conosco a arca de Deus para a guerra. Vou levar comigo a presença do Senhor, mas eu não me converti, mas eu não pedi perdão. E aí eles agarram a presença do Senhor e levam para a guerra. E aí eles apanham mais ainda e ainda levam uma arca. O inimigo pensa: olha como o inimigo valoriza a presença do Senhor na tua vida. O inimigo, ele reconhece a presença do Senhor. O que o inimigo faz? Além de dar uma surra no povo, vamos levar a presença. Vamos levar a presença e vamos botar junto com o Dagom, junto com o nosso Deus. O que está sendo falado aqui? Só o Senhor é Deus. Eu preciso saber quem é o meu Deus no meio disso tudo. E aí bota a presença do Senhor. Aí o que Deus faz? Vou mostrar para eles o que Ele está dizendo exatamente hoje. Que só eu sou Deus. Eles acordam de madrugada, Dagom está caindo. Imagina uma estátua gigantesca, que eles não faziam coisa pequena não. O diabo, ele gosta de fazer coisas bonitas. A gente aqui meio, avarentezinho com as coisas de Deus. Mas ela vai no terreiro, vai ver o tecido que eles usam para fazer as roupas do terreiro. Se você chegar no terreiro, o pessoal dá um bando, agora gosta de me bater. Deixa eu ver se a polícia já está ali. Qualquer dia eu vou estar presa, pegando lá dentro. Mas a verdade é que minha mãe, por exemplo, a gente era muito pobre. Aí tu chega, a macumba custa R$200. Eu falei isso na cara da menina. Falei, não vem não que a minha família passou isso. Aí aquela macumba nunca funciona, gente, nunca. Não é a um nem dois, não, nunca. Aí tu tem que vir com mais 2.000.
Não funciona. Quando tu viu, tu botou o dinheiro todo ali. Ou seja, agora imagina uma imagem nobre caída no chão. Aí o que eles fazem? Fica até com medo. Pô, como é que isso caiu? Mas eles levantam, porque o inimigo ele é persistente, e coloca Dagon de volta no lugar. Aí o que Deus faz? Eles acordam de madrugada, Dagon está caído e quebrado. Só o tronco. Para eles saberem quem é Deus. Então o que o inimigo faz? Deus começa a enviar hemorroida, doença. O que ele faz? Vamos levar a presença. É mais fácil eu largar Jesus do que reconhecer a grandeza de Deus. Eles estão vendo milagres, eles reconhecem que o Deus que tirou o povo do Egito não é esse Deus que abriu o mar vermelho, eles reconhecem. A palavra de Deus faz que eles estão completamente cegos. É mais fácil? Não. Leva de volta a presença de Deus. E a palavra fala também que nessa guerra, antes deles levarem a presença, quando o povo vem com a presença de Deus, o povo começa a gritar. E o povo grita tanto, que a palavra de Deus fala, eu vou vocês lerem aqui, 1 Samuel capítulo 7 até o capítulo 8, que a terra estremece. Imagina, o povo gritou tanto, pulou tanto, que houve um terremoto. Mas sabe o que Deus me deu? A gente não vence demônio no grito. A gente vence demônio na obediência. Foi essa guerra que depois do grito, sabe o que o inimigo fez? Quando o inimigo sentiu a terra tremer e escutou os gritos dele, sabe o que o inimigo falou? Não é esse o Deus que abriu o mar vermelho? Vamos nos esforçar mais, porque se nós viemos a perder, eles vão nos levar escravo. É por isso que Jesus fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que da luz. O inimigo ganhou porque ele se esforçou. Nós não. Tudo a gente acha difícil. Para ir para a igreja é difícil. E a gente vem de Uber. Antigamente tinha que vir de uma cidade para outra, caravana, acampar. Eu vim de carrinho, meu Uber está ali. Está dormindo, inclusive, o passageiro. Agora que a gente já entendeu que Deus não é demônios, Deus também não está na escritura, onde ele fala que só ele é Deus, a palavra que Deus me deu hoje foi a importância do povo que guarda a bagagem. Vamos abrir em 1 Samuel capítulo 30 e você vai entender o valor que você tem. 1 Samuel capítulo 30, versículo 22. A importância de quem guarda as bagagens. 1 Samuel capítulo 30, versículo 22 está assim. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal voz daria ouvido? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Davi, assim, resumindo, porque na verdade Davi ele está em guerra, ele está inclusive lutando junto com o inimigo, e ele ao voltar para sua terra, ele deixou sua mulher, seus filhos, todos os que foram com ele deixaram suas mulheres, seus filhos e seu gado. Mas ao chegar lá, os amalequitas tinham levado suas esposas, seus filhos, seu gado.
Resumindo, o inimigo tinha, enquanto ele estava fora, saqueado a sua casa. E eles começam a chorar. Imagina, a gente vai ali, né? Acontece, só a gente que é mãe, que é pai, a gente é avó, né? A gente, filho sai, a gente já começa a entrar em espírito de oração. Foi isso que aconteceu. Ele saiu, ele voltou, sua casa foi saqueada junto com os seus, eles começaram a chorar. E eles decidem ir buscar, resgatar a sua casa. E Davi sai com 600 homens para ir buscar tudo que foi saqueado. Enfim, nós estamos em guerra, pastor Eros. Não é tempo de descansar. O diabo, ele quer saquear a nossa casa. E ele vai lá com 600. Só que eles estão cansados. E nesse cansado, 200 não aguenta. A palavra é muito clara aqui, ó. 1 Samuel 30, 21. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi. Ou seja, eles estavam cansados. Cansar não é pecado, querido. Então, desses 600 homens, 200 ficaram com as bagagens. E 400 foram resgatar. Trouxeram tudo, inclusive a mulher, os filhos, os bens dos 200. Perceba aqui, quem falou, quem chegou até Davi, quem estava no meio do povo, e muitas vezes a gente está achando que todo mundo é nosso amigo. Quando Deus chama alguém de Belial na Bíblia, Deus está irado. Mas quando Deus chama essa expressão, Deus está irado. E Deus fala, os filhos, os homens maus e filhos de Belial, são esses que chegam até Davi e falam, olha só, de tudo que nós trouxemos, sendo que trouxeram o que era dele, ainda trouxeram o que era do inimigo. Vamos repartir. Ou seja, perdi 10 reais, não é isso? A campanha? E Deus me deu em dobro. Trouxemos, vamos repartir. Porque o inimigo meteu a mão onde não era. Nas coisas do povo de Deus. Eu sei quem é meu Deus. Então trouxeram do inimigo, vamos repartir. Aí os maus e os filhos de Belial chegam até Davi e falam, não, vamos repartir só com quem foi para a batalha. Quem ficou com mais bagagem, não merece. Mas Davi, ele deixa aqui bem claro, e eu vou falar para vocês quem é o povo da bagagem. Não. A mesma parte para os que foram à guerra, com que ficaram guardando a bagagem. Todos vão receber igual. E aí entra a revelação da palavra que Deus me deu hoje. Sabe quem é o povo que guarda a bagagem? Vocês. Eu. Muitas vezes a gente olha para os pastores e a gente fala assim, nossa, são homens e mulheres de Deus. Mas a gente é frágil, tá? A gente chora. A gente tem conta de luz para pagar. Tem um pastor que nem dorme por causa do aluguel. E aí seríamos a irmã da mesa de oração, o povo que vai para a guerra. E o povo da bagagem, quem é? É o povo da intercessão. Foi falado aqui. Gente, vocês não têm noção do valor de uma oração de alguém que sabe quem é o seu Deus. Eu era líder de criança, que é o que eu realmente gosto de fazer. E eu vi crianças orando, expulsando o demônio, porque elas entenderam a palavra. E muitas vezes eu vejo um adulto que não entende. Eu prefiro 1000 vezes ensinar a palavra para uma criança, porque ela entende melhor. Por isso que Jesus fala que nós temos que ser como criança. Eu falei para as crianças, uma vez, eu estava dando aula e eu falei assim, olha, Deus faz uns rebuliços na aula, que a gente preparava uma aula e depois eu mandava falar outra coisa. E minhas crianças tudo na faixa dos 8, 12, 13 anos. E eu falei, olha, qualquer dia vocês vão entrar numa igreja. Saiu do nada. Vocês vão entrar numa igreja, vai manifestar alguém. Vocês vão ver o pastor descer, tentar repreender e não vai repreender. Isso deve ter sido na quarta, quinta-feira. No sábado, Pedrinho, com os 12, é Pedro mesmo o nome dele. Hoje ele é um rapaz, para a glória de Deus. Com seus 12 anos,
Levantou, gente, isso é o Espírito Santo trabalhando na nossa casa. Uma criança levanta, bota a Bíblia dele, que ele era pequenininho, uma Bíblia enorme. Eu sempre falei para ele: Pedro, Deus me falou que quando tu crescer tu vai ser pastor, tu vigia na terra. Aí botou a Bíblia e começou a andar. E entrou na primeira igreja, sentou. Ele falou: te chamasse, nem eu entendi. Sentou lá atrás. Daqui a pouco alguém manifestou e ele viu o pastor descer e tentar repreender aquele demônio. E não conseguiu. E eu falei: o pastor ainda vai rir. O demônio riu e falou: quem vai me expulsar? Você? Porque muitas vezes é preferível fazer um show para você ver do que eu me converter, me arrepender. E ele disse que levantou uma senhorinha velhinha depois de muita luta e ela botou a mão, orou e repreendeu. Isso entrou na cabeça dele. Então, na nossa igreja, que era lá dentro da Vila Aliança, é comum, ambiente pesado, crianças manifestar. As minhas crianças entenderam, botavam a mão e repreendiam demônios. As minhas crianças de 10, 12 anos botavam a mão e enfermos eram curados, porque elas entenderam quem é o Deus. Se você hoje entender quem é o seu Deus. A minha mãe, quando ela aceitou Jesus, às vezes você fala assim: pô, pastora, mas falar sobre idolatria, a gente já sabe que imagem é pecado. Será? Minha mãe aceitou Jesus. Minha mãe tinha uma imagem de Jorge, tinha uns negócios. E aí um dia começaram a pregar. E aí o Espírito Santo falou com ela. E ela chegou em casa e ela quebrou as imagens. Se eu venho na igreja e Deus me mostra onde, porque eu lembro que uma vez eu estava dentro de casa, eu não era casada, era só eu para... Hoje eu sei, gente, eu estou com 8 filhos, depois explica isso. 8 filhos, né? Mas na época era só eu e 3 filhos, estou até perdendo as contas agora. 3 filhos. E minha mãe acamada, né? Ficou velhinha, acamada, 3 cachorros, gato, cachorro, tartaruga. Eu não era casada e Deus proveu na minha casa. Só que um dia eu cheguei e eu falei assim, abri a dispensa vazia, né? Já aquele restinho, geladeira vazia. Eu falei: meu Deus, a tua palavra fala, nunca, olha o que Davi fala, nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Aí eu fui para o quarto, me ajoelhei e falei: Senhor, me mostra aonde eu estou pecando. Me mostra onde eu não estou sendo justo. Me mostra onde que eu estou errando para a minha dispensa estar vazia. Porque é mais fácil eu achar que Deus não está operando do que eu parar e viver a palavra de Deus. Tem alguma coisa errada comigo. O milagre não está acontecendo. Eu tenho uma irmã quase 2 metros que pode confirmar hoje para você, mas na época eu nunca falei para minha irmã. Sabe o que eu fazia lá em casa com meus filhos? Tinha macarrão e salsichas. Um sábado minha irmã vinha ver a minha mãe. Era o dia que a gente fazia macarrão com salsicha. Porque eu não queria que minha irmã soubesse que a gente estava passando necessidade. Então era o dia que a gente ia comer, entre aspas, um pouquinho melhor. Porque durante a semana arroz, feijão e ovo. Teve uma vez que eu reclamei: meu Deus, não aguento comer o ovo. Gente, apareceu dinheiro para comprar sabão em pó. Quando eu acabar de comprar sabão em pó, eu falei: ih, meu Deus, não comprei o ovo. Aí fiquei um tempão comendo arroz e feijão. Aí eu entendi, eu falei: ah, Deus, entendi. Eu estava murmurando. Quando pedi perdão a Deus, falei para Deus assim: Senhor, me perdoa, estava pecando, estava murmurando. Como queria comer um bifinho? Minha irmã chegou da Penha no sábado. Ela disse que parou no meio da rua. Minha mãe é Ana Paula de Oliveira, mora em Olaria, quem quiser confirmar a história, bem? E ela vem sempre na minha casa. Ela falou assim: mas eu estava no meio da rua, me deu uma vontade de comer um bifinho. Gente, a minha boca está enchendo d'água. Eu pedi até o cara para cortar em bife, para fazer isso mais rápido. E eu por dentro dando: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Depois de fazer essa oração do justo, minha irmã, que é agente de saúde, ela trabalhando, ela começou a perceber que ela comprava comida demais e sobrava. Isso já na mesma semana, gente. Tipo assim, eu sou ruim com o tempo, mas naqueles dias mesmo.
E ela falou, Márcia, eu estou comprando muita comida e tem muita gente aqui na tua casa, então eu resolvi trazer. Veio correndo com um monte de bolsa. Quando foi no outro mês, ela falou o seguinte, Márcia, como eu não sei o que tu... Márcia, o que eu fiz? Parei ali no Guanabara, pegou o cartão de alimentação dela, gente, 600 e poucos reais de compra, todo mês. Aí eu ainda falei assim, pô Deus, o dinheiro que ela está usando em Vênice, eu comprava uma carninha, comprava uma coisa. Quando foi no outro mês, ela falou assim, Márcia, sabe de uma coisa? Toma esse cartão na tua mão, alimentação, porque eu não sei qual o arroz que tu usa. Você consegue entender que o problema não está em Deus, mas em nós? E assim eu agradeço a oportunidade.